Nigéria, Costa do Marfim, Mali, Níger, Benin, Burkina Faso e Guiné. Esses países podem se envolver numa grande guerra a ser travada no continente africano. Aliás, você sabe o que está acontecendo na África? Não? Vem cá que eu te conto. A África, como vocês bem sabem, é um continente assolado por uma infinidade de problemas. Contradições socioeconômicas, desigualdade, extrema pobreza, extrema miséria, fome, genocídios e vários conflitos étnico-religiosos. Nós bem sabemos que esses conflitos não surgiram do nada e que existem profundas razões no processo histórico africano e especialmente a partir do século XIX, quando aconteceu um fenômeno chamado imperialismo. O imperialismo ele consistiu num processo de expansão do capital. Digamos que a segunda fase de expansão do capitalismo. A primeira teria acontecido no colonialismo durante as grandes navegações. Nesse segundo momento, na segunda fase de expansão do capital, destacou-se a expansão de potências industriais, sobretudo Inglaterra e França, que buscavam em outros territórios uma mão de obra mais barata, matérias-primas mais baratas e, é claro, um mercado consumidor a ser explorado. Significa dizer que durante o imperialismo, na segunda fase de expansão do capital, assistiu-se um processo que foi protagonizado por potências industriais e que viram no continente africano um local adequado para trazer as suas ambições econômicas para aquelas regiões. A partir dali, ocorre um processo de intervenções militares marcado por profunda violência que desmontou estruturas sociais, econômicas, políticas e até mesmo culturais pré-existentes. O grande demarcador desse processo, a Conferência de Berlim, quando o mapa africano foi colocado para ser partilhado entre as potências europeias. Dentre elas, como já foi destacado, Inglaterra, França, Bélgica e tantas outras. A Alemanha participou, inclusive, desse processo, uma Alemanha que mais tarde mergulhará na Primeira Guerra Mundial. Não bastasse esse processo de interferência militar, é importante lembrar que o imperialismo, ou neocolonialismo, como ficou conhecido esse fenômeno histórico, esse processo histórico, ele também foi caracterizado pela implementação de um pensamento racista, de um pensamento pseudocientífico que ficou conhecido como darwinismo social. O darwinismo social era nada mais do que uma adaptação do pensamento darwinista para propósitos de dominação. Sim, o darwinismo social não tem nada de ciência e ele simplesmente se apropriou de maneira inadequada, de maneira equivocada do pensamento darwinista, estabelecendo uma noção de hierarquização das raças, onde a raça superior seria a raça europeia, né? A suposta raça europeia. Nós bem sabemos que isso é uma falácia, que isso é mentira, não existe raça superior, né? O que existe são diferenças culturais, mas aos olhos dos europeus, a verdade naquele momento não importava. Para eles, esse discurso de estabelecimento de uma hierarquia racial serviu como justificativa, onde os europeus se colocavam como o povo, a raça mais civilizada e que teria a obrigação de transferir essa civilização para a África. E o que seria transferir essa civilização? Exatamente implantar o modelo europeu no continente africano. Olha só. Mas observe que isso era um discurso civilizador, que acompanhado por um outro pensamento racista, a eugenia, que defendia a tal da pureza racial, serviu como discurso de dominação. A missão civilizadora, que era vista pelos europeus como uma obrigação, o fardo do homem branco, como eles chamaram, serviu como discurso de dominação para justificar a presença europeia na África. Paulo, e o que é que isso tem a ver com o que você citou no início do vídeo? Tudo, porque os países que hoje vivem na África ainda sofrem as consequências desse imperialismo. E durante o golpe militar ocorrido no Níger, várias foram as demandas e as manifestações contra a presença de algumas dessas potências europeias na África, em especial a França, e com gritos de guerra, dizendo fora a França, fora a interferência econômica que explora, por exemplo, o urânio e o cobalto desses países, percebemos que a demanda por uma luta histórica de emancipação, uma luta histórica
de expulsão das sequelas do colonialismo, que nós chamamos de decolonialidade. Observe, expulsão das sequelas do colonialismo, que nós chamamos de luta decolonial, a decolonialidade, que nada mais é do que acabar ou combater com as consequências do colonialismo na África. Uma delas, o racismo, a discriminação social, a desigualdade econômica e a exploração que esse continente sofre até hoje. Além disso, é importante lembrar que lá na Conferência de Berlim, lá no momento que ocorreu a partilha da África, foram criadas fronteiras artificiais. E nessas fronteiras, eles simplesmente ignoraram as diferenças culturais dos povos e muitas vezes colocaram no mesmo território povos historicamente rivais. Sem falar que alguns desses povos eram usados como instrumento de dominação para dominar outros povos. O resultado disso são os conflitos que nós assistimos até hoje, e é muito preocupante a situação que se desenrola. A geopolítica e a história andam juntas. Para saber mais, acompanhe o canal. Forte abraço.